Você já se perguntou o que os anfitriões que mais faturam com seus imóveis por temporada têm em comum nos resultados? Você sabia que existe uma métrica, um número, capaz de revelar que anfitriões são esses que fazem um excelente trabalho em comparação aos demais, que estão ali na média, que é o caso da maioria? Se você não sabe do que eu estou falando, essa aula é para você. Eu vou revelar que número é esse que separa as crianças dos adultos no aluguel de temporada e como você vai ser capaz de descobrir se faz parte desse seleto grupo de pessoas que detém a maior parte do resultado, do faturamento desse mercado. Quer conferir só? Solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula Me Casa Sua Casa. Eu não sei se você já me conhece, se é a primeira vez aqui, mas pelo sim, pelo não, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa, que administra acomodações por temporada, imóveis por temporada, e também fundador da metodologia Me Casa Sua Casa, que permite imóveis por temporada e também hospedagens, por que não, como pousadas, aumentar o faturamento. E hoje, na aula, eu vou trazer uma pergunta muito comum que eu tenho certeza que vai ajudar muitos anfitriões. Que é o quê? Henrique, como eu sei se estou fazendo um bom trabalho? Como eu sei se consigo faturar mais, se consigo melhorar, se já estou num nível muito elevado na minha performance, se tem o que eu posso fazer, o que não tem? Como de acho eu sei se meu trabalho está bom ou não? Como está meu desempenho? E é hoje que eu vou trazer para vocês esse conteúdo para acabar com essa dúvida de uma vez por todas, porque sim, existe uma forma de saber se a gente está fazendo um bom trabalho. E eu vou trazer, inclusive, dados de acomodações do portfólio Me Casa Sua Casa para abrir o jogo aqui com você. E eu gostaria que você também abrisse o jogo comigo, deixando seu comentário quando eu pedir, tá bom? E aproveitando a deixa, se você acha que esse conteúdo vai ser útil, vai ajudar outro anfitrião, algum amigo, uma pessoa que você conheça, um pousadeiro, envia para ele. E claro, não esquece o seu like, porque não custa nada. E assim você me ajuda, combinado? E deixa eu começar a aula de um jeito que eu gosto, que é o quê? Mostrando o quadro. O número dos imóveis de temporada que mais faturam. Eu vou trazer para vocês uma métrica que é capaz de dar um bom termômetro, né? Sabe quando a gente está doente, o que nossos pais, nossos cônjuges, o médico faz? Coloca um termômetro para ter uma ideia da gravidade. Aqui eu vou mostrar a métrica, né? E qual o número dessa métrica, que também é um bom termômetro para saber se você está bem ou tem muita coisa para melhorar ainda, tá bom? E aí é o seguinte, você já deve ter se perguntado alguma vez, né? O que as acomodações, os imóveis de temporada, ou qualquer que seja a hospedagem, que tem mais resultado, tem em comum? O que está por trás? E aqui que eu coloquei, anfitriões que mais faturam. Qual resultado alcança? O que separa, o que determina, o que dita um anfitrião? Está na média, né? Dentro do padrão, deve ser o quê? 90%, 80% dos casos, da minoria, dos 10%, 20%, que detém grande parte dos resultados desse mercado, do faturamento. Né? Existe o Pareto que diz o seguinte, 80% dos resultados está concentrado em 20% das ações. No caso, eu diria que o quê? 80%, né, do faturamento do mercado provavelmente está concentrado em algo em torno de 20% das acomodações, dos anfitriões, enfim. E aí eu quero trazer para você o que esses anfitriões, o que suas acomodações têm em comum, né? Até para você identificar e ser capaz de quê? De você mensurar, de você calcular, tá beleza? Então vamos lá, qual o resultado os anfitriões que mais faturam têm, alcançam? E aí, para responder essa pergunta, é importante a gente fazer algumas definições. E só para deixar claro, a minha didática, as coisas que eu ensino para você, eu vou sempre explicar o porquê. Porque se você entende o porquê, fica muito mais fácil você colocar em prática, fica muito mais fácil de você lembrar na hora de executar. Tem coisas aqui que provavelmente você pode precisar implementar, colocar em ação daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, e fica muito mais fácil você colocar a mão na massa depois que você entende. Por isso que algumas coisas aqui é bom a gente definir para a gente estar alinhado, sintonizado e aí chegar a uma conclusão. Fechou? Então vamos lá. O que é resultado para você? Isso daqui é muito curioso, porque no nosso ramo, no nosso mercado de hospedagem, conheço muitos anfitriões e gestores de hospedagem que falam, resultado para mim é ter mais reserva. Resultado para mim é ter mais ocupação, diminuir a quantidade de diárias ociosas, né? E tem outros que falam, não, resultado para mim é cobrar uma diária ainda maior, tá? E olha só, na minha opinião técnica, tá? Resultado, independentemente desses fatores, é o quê? Faturamento. É o retorno financeiro, né, que a atividade, o negócio que você está fazendo te devolve. Então, a primeira coisa que é importante a gente definir aqui,
que resultado é faturamento, tá? Não vamos complicar as coisas. O que está por trás aqui é o seguinte, aí eu vou concordar. Existem várias formas de aumentar o faturamento, aí eu concordo. Se você conseguir cobrar diárias mais altas, de preferência também aumentar a taxa de ocupação, parece impossível os dois juntos, mas dá para fazer. Impossível não é difícil, mas dá para fazer. Enfim, o ideal é o quê? É você conseguir faturar de todas as formas, administrando novas acomodações, como eu falei, tendo menos diárias ociosas, cobrando uma diária mais alta e por aí vai, tá bom? Enfim, o tudo para chegar no resultado final do quê? De mais faturamento, mais retorno, tá? Isso é o que chama de resultado. Inclusive, eu não sei se você é novo ou não, como eu falei no início do vídeo, mas todos os conteúdos que eu coloco aqui no canal do YouTube, todos são pensando em te ajudar, em trazer conhecimento para você executar, para aumentar o seu faturamento, tá certo? Alguns têm os impactos mais diretos, outros impactos indiretos, porque às vezes é coisa de médio e longo prazo, tá certo? Então, o primeiro ponto que é importante a gente estar alinhado é que o quê? Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de faturamento, né? Aqui a gente está saindo do abstrato, indo para o concreto, tá? A gente está cada vez mais chegando próximo de um plano de ação, de saber o que precisa fazer, de deixar isso tangível, tá beleza? Mas vamos lá. E aí é o seguinte, beleza, Henrique, só que será que com só o faturamento é capaz de determinar se eu estou fazendo um bom trabalho ou não? Aí já é uma outra questão. Por quê? Faturamento por faturamento seria um número, um valor. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil e por aí vai. Faturamento é um número. Só que como a gente está, por exemplo, no mercado de aluguel de temporada, a gente tem uma coisa muito importante para considerar, que é o quê? O imóvel. Ora, a gente não pode comparar, né, um imóvel de 200 mil, 250 mil com de 700 mil, 900 mil. É injusto, são comparações que não fazem sentido. Então, já que a gente está entendendo, chegando ao consenso que faturamento é a métrica mais fidedigna, mais realista para entender o que é resultado, a gente também tem que levar em consideração o valor do imóvel, tá? Então é o seguinte, qual é a métrica, qual é o indicador que consegue englobar, consegue considerar tanto o valor do imóvel quanto o faturamento? E aqui, ó, começa com R. Rentabilidade. Rentabilidade é o quê? É uma equação. Uma equação é uma divisão. Desculpa, divisão. Tem o numerador e tem o denominador. Vamos começar pelo mais fácil, na minha opinião, que é o denominador. É o valor atual estimado do imóvel, certo? E qual o numerador? Qual é a parte de cima dessa divisão? Ó, aí é o seguinte, a gente tem que pegar uma média do faturamento mensal. E por que eu recomendo uma média de faturamento mensal? Porque o mercado de hospedagem, o mercado do aluguel de temporada, é um mercado fortemente sazonal. Tem a característica, a marca cicatriz da sazonalidade. Então, tem meses, tem períodos de muita procura, outros de estabilidade e outros de baixa. Então, tem que ter muito cuidado a calcular essa métrica, porque se você olha para um período mais curto, um período pequeno, um período menor, pode dar alguma coisa que não é tão realista assim. Então, qual que é a melhor forma da gente calcular isso? A gente pegar uma média do faturamento mensal. E eu recomendo o quê? Deixa eu botar aqui logo, ó. Aqui, ó, é o faturamento médio mensal. Eu recomendo 12 meses, tá? Por quê? Para pegar todos os meses do ano, para pegar todos os períodos, tá? 12 meses. Então você pega 12 meses, soma todo o faturamento de 12 meses, divide por 12 e divide isso pelo valor do imóvel, tá? Essa é a rentabilidade. É o quanto você conseguiu de retorno, o quanto você conseguiu, né, nesse negócio, em comparação ao valor do bem, que no caso é o imóvel, tá? E o valor do imóvel, claro, deve ser considerado porque é um valor relevante, tá? E aqui é importante você entender isso, por quê? Porque as pessoas que não têm essa clareza, ainda não têm acesso a essa informação, acreditam que o faturamento pelo faturamento já é o suficiente. E é aquilo que eu te falei, uma pessoa que fatura 2 mil, um anfitrião que fatura 2 mil, está fazendo um bom trabalho? Eu não sei. Se a acomodação que ele administra é uma acomodação de 100 mil reais, está fazendo um excelente trabalho. Se é uma acomodação de
R$800 mil não está fazendo um bom trabalho, tá? Na minha opinião técnica. Então, rentabilidade traduz bem isso. E mais uma vez também, eu canso de ver anfitriões falando assim, eu estou bombando de reserva, nunca tive tão bem, estou fazendo um excelente trabalho. Aí eu pergunto, por quê? Porque meu calendário está lotado. Olha só, vou te falar uma coisa, calendário lotado não é sinônimo de alto retorno, de alto faturamento. E eu digo mais, às vezes é muito pelo contrário, porque se um calendário está lotado com muita antecedência, isso é um sinal que provavelmente você cobrou um valor da diária menor que você poderia cobrar. Porque reservas com muita antecedência são reservas que pagaram um valor menor na diária do que as reservas quando elas estão no pico de procura por uma data, que é uma métrica que chama de janela de reserva. Mas como eu não quero misturar os assuntos, não quero falar de outra coisa, e janela de reserva é um assunto técnico, vamos voltar ao que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, toma cuidado com o que você considera ou o que você ouve de outros anfitriões, outros gestores de hospedagem ou administradores de acomodações consideram ser um bom resultado, ter um bom resultado. Cuidado quando alguém fala, calendário cheio, estou bombando, está indo muito bem. Às vezes calendário cheio não quer dizer faturamento. E é o seguinte, você quer um calendário cheio? Faz o seguinte, então, cobra metade da sua diária, cobra R$100, 100 reais eu não sei, né? Mas sei lá, R$10 pela diária, seu calendário vai explodir. E aí, isso é um bom resultado? Você vai bombar de reserva. Será que é um bom resultado? Então, o faturamento que tem que ser observado e também levar em consideração o valor atual estimado do imóvel. E tem uma sutileza aqui que é o seguinte, aqui também pode gerar uma confusão, por quê? Porque eu botei valor atual estimado, porque uma coisa é o que o anfitrião, o que o proprietário pagou. Tem imóvel que foi comprado com muitos anos de antecedência, a inflação já corrigiu, o imóvel está valendo bem mais, então aqui o mais justo, o mais realista é o quê? É olhar o preço do imóvel se fosse ser vendido hoje. Mas é realmente o preço justo. Não é o preço que o proprietário, o anfitrião ou quem quer que seja acredita que vale. Tem que ser um preço justo, o preço de mercado. Tá? Porque a tendência aqui é o proprietário achar que vale mais do que vale. Inclusive, se ele fizer isso aqui, o resultado vai cair, porque o denominador vai ser maior e a rentabilidade vai ser menor do que deveria ser, se você superestimar o valor do imóvel. Tá? Ao mesmo tempo, você não pode botar o valor, de repente, que você comprou, porque já está corrigido. Então, o mais indicado aqui é você considerar o valor real de mercado. Olha alguns imóveis parecidos com o seu que estão à venda. Tá? Para quê? Para você calcular isso. Se você tem esse número em mãos, aí a brincadeira começa a ficar mais interessante. E é o próximo slide que eu já vou passar. O próximo slide não, o slide é ótimo. O próximo flip chart que eu já vou passar com você, que é o quê? Eu vou trazer alguns exemplos de acomodação de casa e te mostrar um padrão que a gente identificou. Eu falo a gente porque eu converso com administradores, né, que administram muitos imóveis. Aqui no Rio tem o Omar do Rio com mais de 100 acomodações. Eu já conversei com o Samuel Godin, que está à frente do Carpe Diem, que tem centenas, é a maior do Nordeste de acomodações de temporada. Já conversei com o Cisone, que está lá em Santa Catarina, também tem centenas de imóveis de temporada sob custódia. E aqui eu também tenho muito menos, mas é uma amostragem que traz um número interessante e é nesse número que eu vou te dizer que dá para saber quem está fazendo um bom trabalho quem está fazendo um bom trabalho em comparação aos que estão ali na média. E eu quero te fazer uma pergunta antes de ir para o próximo flipchart. É o seguinte, você sabe a sua rentabilidade? Você tem esse número? Coloca aqui nos comentários qual é a sua rentabilidade, mas coloca assim, faturamento médio mensal, 8 mil. Valor atual estimado do imóvel, sei lá, 900 mil reais. Aí bota rentabilidade igual a... Aí vê qual que é o percentual. E, gente, rentabilidade é uma métrica percentual, tá? Por quê? Esse número em comparação a esse número. Então dá um percentual, tá bom? Coloca aqui nos comentários, ou se você não sabe qual que é a sua rentabilidade, me explica nos comentários por que você não sabe. Por que eu peço isso? O tema de muitas aulas que eu gravo aqui, eu trago de comentários. Eu vejo onde está a maior dificuldade de vocês. Óbvio, se tiver alinhado com o que eu prometo, que é aumentar o faturamento. Eu não falo de qualquer coisa, eu falo de coisas que vão te ajudar a alavancar seus resultados, a aumentar seu faturamento. E se eu identificar algum padrão ou alguma coisa que você tem muita dificuldade, por que não? Eu trago aqui e gravo uma aula totalmente gratuita para te ajudar. Então coloca aqui qual é a sua rentabilidade, coloca o faturamento médio mensal, qual que é o valor estimado do imóvel e a sua rentabilidade em percentual. Se você não souber, me coloca por que você não sabe. Vai que eu consigo te ajudar de alguma forma a te dar esse empurrão, tá? E por que eu quero que você calcule? Porque agora eu vou mostrar como a gente pode ter uma ideia, um cheiro
se está fazendo um bom trabalho ou não. E aqui, ó, tem 4 exemplos de acomodações no caso Sucasa. Vamos lá, deixa eu te explicar. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 colunas, tá? A primeira coluna é uma referência, para eu lembrar de qual apartamento é. A segunda é o valor estimado de mercado mesmo de cada imóvel. A terceira é o faturamento total anual de 2021, tá? Que eu vou botar de 2021. E embaixo é dividir esse valor por 12. Para quê? Para ter o faturamento médio mensal, que foi o que eu falei com você antes, tá certo? E por fim, a rentabilidade, tá beleza? Então essas 4 informações, na verdade são 5, mas aqui eu coloquei na mesma para deixar mais fluido. Então vamos lá. Essa acomodação aqui é uma acomodação de 2 quartos, fica num bairro que eu brinco que nem carioca conhece, chama Camorim, aqui no Rio de Janeiro. O valor de mercado dela é R$400 mil mais ou menos, tá? Às vezes 380, 420, roda bem em volta dos 400 mil. O faturamento total que a gente teve em 2021, nossa, aqui tá péssimo, né? 2021, foi 81 mil praticamente. Que se for dividir por 12, dá 6.757. Dá uma rentabilidade de 1,69%. E olha só, essa rentabilidade eu acho que é a maior, com quase certeza que é a maior do meu portfólio no caso Sucasa. E por quê? Porque essa acomodação, eu comecei com ela em 2016, tá? Então a gente está trabalhando há anos, ela está muito forte, bem posicionada, tanto na Booking quanto no Airbnb. Então aqui, pelo trabalho de médio e longo prazo, um trabalho constante, sempre se preocupando com os hóspedes, recebendo boas avaliações, etc, etc, precificação ali diariamente, enfim. Então me permitiu essa rentabilidade, tá? Minha opinião técnica é uma rentabilidade excelente. Vamos lá. Tem uma outra acomodação, essa acomodação aqui é no bairro mais conhecido. Provavelmente você já ouviu falar, eu acredito, a maioria de quem pelo menos já veio para o Rio, já ouviu falar no Rio, que é Ipanema. E aí é o seguinte, olha que loucura. Essa acomodação fica no bairro Camorim, que é um bairro longe da praia, um bairro bem remoto aqui no Rio, tem alguma coisa por volta de 65 metros quadrados. Essa daqui tem 29 metros quadrados, essa acomodação aqui. Eu vou até botar 29 metros quadrados, aqui tem alguma coisa em torno de 65 metros quadrados, vamos dizer. E olha só, é praticamente o mesmo preço e uma acomodação tem mais do que o dobro da outra. É uma loucura. Por quê? Porque Ipanema é mais valorizado. Aqui é um quarto só, tá? Aqui, ó, um quarto. Aqui são dois quartos. Aqui comporta de 6 a 7 hóspedes, eu gosto até 6, boto até 6. Aqui até 4 hóspedes. E aí a gente teve um faturamento em 2021 de R$71.744, que dividindo por 12, para ver o mensal, dá o quê? 5.981. Se for dividir o faturamento mensal pelo valor de mercado, dá mais ou menos 1,62 por mês, tá? Eu considero também um bom trabalho. E aqui tem uma sacada inteligente, tá? Inteligente não, interessante. Interessante é a palavra certa. Quanto menor o valor do imóvel, maiores são as chances de você conseguir uma rentabilidade maior. Então é o seguinte, um imóvel de 100 mil reais, de 200 mil reais, ele tem uma probabilidade de ter uma rentabilidade maior do que um imóvel de R$1 milhão. Por quê? Por exemplo, um imóvel de R$1 milhão, por mais que ele seja um baita imóvel, é difícil, é muito improvável que você tenha um faturamento médio mensal de que R$20 mil. Agora, um imóvel de R$100 mil é mais plausível você ter um faturamento médio mensal de R$2 mil, que daria os mesmos 2%. Então, um padrão interessante aqui é quanto menor o valor do imóvel, maiores as chances de você ter uma maior rentabilidade. Olha que interessante. Só que olha só, como nem tudo são flores, tem uma parte que é desvantajosa, que é qual? Vamos supor, você tem R$1 milhão. Indo por essa lógica que eu estou te falando, seria mais vantajoso você comprar 5 imóveis de R$200 mil do que um imóvel de R$1 milhão. Só que se você compra 5 imóveis de R$200 mil, o que acontece é o seguinte, você vai ter muito mais trabalho. Para quê? Para limpeza, para lavar roupa de cama, para manutenção, para check-in, check-out, para responder hóspede. Você vai ter muito mais para anunciar, você vai ter muito mais trabalho. Então, assim, a possibilidade de rentabilidade é maior, a probabilidade é maior se você tiver acomodações com o valor total mais baixo em comparação aos valores mais altos, mas você também vai ter mais trabalho, né? São seus prós e contras. Mas aí você pode me dizer, Henrique, peraí, não está fazendo tanto sentido não, porque olha só, das acomodações que você botou aqui, a que você tem mais rentabilidade é essa de 400 mil, que é maior que a de 370 e maior que a de 220. Só que olha só, o problema daqui é o seguinte, a gente tem que também enxergar o que está por trás dos números. Essa de 220, por exemplo,
é uma acomodação de 19 metros quadrados, tem 1/4 também, tá? 1/4. E aí, é uma acomodação que a proprietária não quer investir, é uma acomodação que a internet é baixa, é lenta, a acomodação está cheia de problema, então é difícil trabalhar. Diga-se de passagem, essa acomodação fica até num bairro conhecido, talvez você conheça, chama Copacabana, aqui no Rio. Inclusive, essa acomodação, pela primeira vez no Mi Casa Sua Casa, a gente vai abrir mão, vai fazer reciclagem. A gente vai abrir mão do imóvel que está dando menos resultado, tá? Que é esse daqui, está dando muito trabalho e pouco resultado. E a gente vai abrir a porta para entrar um imóvel novo, tá? Atualmente a gente está com 10, menos esse vai ficar 9. E aí é o seguinte, o que acontece? Via de regra, essa rentabilidade tem potencial de ser maior, mas como eu te falei, a proprietária desse imóvel não quer investir, não está fazendo muita questão, então a gente vai abrir mão dele, tá certo? E por fim, eu tenho esse outro imóvel também, que eu administro, 1/4 só, mas ele é muito espaçoso, né? São 65 metros quadrados. Tá bom? Custa mais ou menos R$800 mil, fica no bairro da Barra da Tijuca. E olha só, o valor dele, como eu falei, 800 mil, e a gente conseguiu faturar R$110 mil no ano de 2021. Se for dividir por 12, dá 9.172. Se for dividir os 9.172 pelos 800 mil, dá 1,15. Esse imóvel é um bom exemplo de quanto maior o valor do imóvel, a tendência do faturamento não acompanhar esse crescimento, tá? É porque, na verdade, essa acomodação está fora da curva, tá? Porque a gente já trabalha há muito tempo, é uma acomodação própria, é uma acomodação minha, então não tem mais autonomia, quando precisar investir eu invisto, eu já estou há muito tempo, foi aqui que eu comecei, na época das Olimpíadas, então os resultados traduzem isso. Na minha opinião técnica, esse 1,7%, vamos botar assim, é muito bom, tá? Porque olha só, é uma acomodação de 400 mil, eu faturo, vamos botar mais para cima, assim, quase 7 mil todo mês. Os custos fixos dessa acomodação não chegam a R$2 mil, então olha só a oportunidade que a gente não achou aqui, tá? E olha só, a partir do momento que você tem esses números, fica muito mais fácil você entender a sua performance, seu desempenho. Tá, Henrique, beleza, gostei, faz sentido, é bom ver os números, mas qual que é o número que você falou no início ali do quadro que determina, ou que diz, né, um bom termômetro, vamos dizer assim, os anfitriões estão fazendo um bom trabalho dos que dá para melhorar. E olha só, esse número, e gente, isso não está escrito em pedra não, tá? Isso é uma conclusão que mais ou menos eu cheguei, até conversando com grandes administradores aqui do Brasil, como eu te falei, o Omar do Rio, por exemplo, tá? Que é o seguinte, esse número, aqui ó, é uma rentabilidade de pelo menos 1%, tá? Então é o seguinte, você tem uma acomodação, um imóvel, pesquisa qual é o valor de mercado, tá? O valor de mercado da sua acomodação, vamos supor R$500 mil. Se é R$500 mil, um bom ponto de partida é 1% desses 500 mil, que é 5 mil. Então, se a sua... E, mais uma vez, é a média mensal do faturamento, tá? De 12 meses, pelo menos. Se a sua média mensal estiver abaixo dos 5 mil, nesse exemplo, é um sinal que não está tão legal assim, tá? Por quê? Porque o aluguel de temporada, justamente, permite ganhos maiores, tá? Por quê? Porque é mais trabalhoso, porque tem períodos de pico de demanda, que a gente consegue cobrar uma diária maior, tem um monte de coisa por trás do aluguel de temporada que permite ganhos elevados. Então, uma boa meta para você traçar é 1% do faturamento. Pega o valor do seu imóvel, coloca aqui nos comentários para eu ter uma ideia e me diz, você já tem 1%? Mais uma vez, não é para pegar o mês de janeiro ou o mês de alta temporada e dividir pelo valor do imóvel, e também não é para pegar o mês com pior resultado, é para pegar o somatório dos 12 meses, pelo menos 12 meses, e dividir por 12, tá? E aí você me diz se foi maior ou menor. Se foi menor, as chances são que tem muito o que ser feito para melhorar, tá? E aí eu consigo te ajudar nos outros vídeos aqui do meu canal do YouTube, totalmente gratuitos. Tenho certeza que você tem conhecimento ali que você consegue colocar na prática e colher os resultados, tá? E aí, ó, para fechar a aula de hoje, 3 pontos que é legal a gente alinhar para você conseguir concluir aqui muitos dos aprendizados de hoje. Vamos ao primeiro, olha só. Quanto maior o valor do imóvel, tende a ser a rentabilidade. Menor, isso a gente já conversou, né? Tende a ser a rentabilidade. Então, olha só, se o seu imóvel é de 200 mil, você consegue se aproximar dos 2%. 2% é uma métrica bem ousada, tá? Quem consegue 2%, parabéns, porque é muito expressivo. Agora, um imóvel de 800 mil é muito improvável os 2%. Você deve ficar alguma coisa em torno de até 1,5%, tá? Enfim, isso é um padrão,
Pode ser que um caso ou outro fuja essa regra, 1,5 é muito bom, eu acho que é até difícil bater, mas enfim, o importante é você saber isso. Se o seu imóvel é um valor alto, a rentabilidade não tende a ser tão alta quanto um imóvel de valor um pouquinho mais reduzido, que é o caso de 200 mil, tá beleza? Porque, mais uma vez, um imóvel de 200 mil reais, conseguir faturar 4 mil é mais plausível do que um imóvel de 800 mil conseguir faturar uma média mensal de 16 mil reais, tá beleza? Então, essa é a primeira conclusão. E o segundo é o seguinte, por mais que a gente esteja falando de faturamento, de dinheiro, de retorno financeiro, de resultado de verdade, eu quero deixar um ponto bem claro aqui com você, tá? Porque eu tenho receio de alguém que está começando ou alguém que está com muita dificuldade em fazer acontecer, conseguir reserva, aquela coisa toda, assistir esse vídeo e ficar mais desmotivado ou mais desmotivado ainda. A ideia não é essa, tá? Então eu vou te falar uma coisa, essa sacada aqui foi um dos grandes divisores de água quando eu entendi. Por exemplo, eu não pego muito mais acomodações novas para administrar. Mas quando chega uma nova, que por exemplo agora vai abrir uma vaga por conta desse imóvel que a gente está abrindo mão, quando chega uma acomodação nova, quando eu aplico isso daqui, fica muito mais fácil ter resultado. E vai um pouco na contramão do que a gente está aprendendo. Você já vai entender por quê. Quando você está começando, eu não recomendo que você foque no faturamento. É isso mesmo. Ué, mas espera aí, Henrique, você ficou a aula toda falando de faturamento, de colocar dinheiro no bolso, de que reservas não é mais importante, cobrar diária mais alta não é mais importante, ter uma ocupação maior não é mais importante, o importante era faturamento. Sim, mas é o seguinte, para você faturar acima de 1%, você dificilmente vai conseguir isso no começo, quando você está começando, nos primeiros meses. Esse 1% vai vir com algum tempo. Por quê? Porque você começa a ter mais resultado, você começa a ter mais reserva, as plataformas como Booking, Airbnb, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, começam a te posicionar melhor conforme você vai sendo avaliado, conseguindo reserva. A coisa não acontece da noite para o dia, não dá para ter pelo menos esse 1%. Quer dizer, até dá, mas é improvável. Não é a via de regra, não é o padrão. Então, no começo, você tem que desapegar um pouco do faturamento e focar mais em ter reserva, em fazer acontecer, em conseguir fazer o seu anúncio rodar, hóspedes saírem satisfeitos, avaliarem, anunciar nas principais plataformas, como não é o caso, por exemplo, do OLX. Então, eu estou deixando isso daqui como um cautela para as pessoas que não estão tendo o resultado que gostariam de ter, por exemplo, esse 1%, não ficar ainda mais motivado de ver isso. Imagina, uma pessoa faz esse cálculo da rentabilidade e fica 0,3, 0,5, vai falar, vou entrar em depressão. Henrique falou que é pelo menos 1%, eu estou 0, alguma coisa, então vou parar, vou desistir, vou fazer outra. Calma. No início, também tinha resultados baixos, tá? Isso daqui é uma meta, é um objetivo. Se você não está aqui, as chances são que tem muito trabalho a ser feito para chegar nesse 1%. Fechou? Então, olha para esse 1% mais como uma oportunidade, mais como uma meta, do que como uma coisa que, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, ai eu estou muito distante, ai minha vida é uma droga, ai minha acomodação é pior ainda, ai eu não consigo reserva, ai já fiz tudo. Calma, eu vou te ajudar. Olha os outros vídeos aqui, todos os vídeos que eu gravo, eu coloco aqui no canal, são para te ajudar que trabalha com aluguel de temporada e até mesmo hospedagem, por que não, a ganhar mais dinheiro, aumentar o faturamento. Tá? Eu falo dos erros, eu falo o que fazer, eu conto da minha história, o que acelerou meus resultados, os atalhos que me possibilitaram chegar mais rápido, né, naqueles números ali de rentabilidade, e por aí vai, tá bom? Fica tranquilo. E outra coisa, se você tem dificuldade específica em alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Tá? Eu leio todos os comentários, às vezes demora um pouquinho mais para responder, mas como eu te falei, muitos temas de aulas que eu trago aqui para gravar, eu vejo de comentários com pessoas como você, tem dificuldade em algum ponto e eu venho ajudar com o maior prazer, sem cobrar um centavo por isso, tá bom? E para fechar é o seguinte, olha só, o segredo para uma rentabilidade alta, acima de 1%, está em qual prazo? Curto, médio ou longo? Aqui é longo e dá para ser também o médio, dependendo da sua disposição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque está um pouco de encontro com o que eu falei aqui. No início é desapegar um pouco do faturamento, é focar mais em reserva, é focar em anunciar nas plataformas, nas OTAs que trazem mais resultado, é fazer um trabalho, abrir mão do curto prazo, eu gosto muito dessa frase, abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo, porque o que vai fazer você chegar aqui, bater isso daqui, é o médio e longo prazo, tá? Então, o segredo está no médio e longo prazo. Como? Entre aspas, sacrificando, abrindo mão do
do curto prazo, abrindo mão do faturamento. No início vai ser 0,3, 0,5, 0,6, 0,4, 0,3 de novo, para depois de alguns meses você chegar no 1, 1,2, 1,3, tá bom? É uma escadinha mesmo, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo teria muito resultado, mas não é o caso. A maior parte dos resultados, grande parte do faturamento no mercado aluguel de temporada está concentrado em um pequeno número de acomodações, de imóveis de temporada e de anfitriões. E aí você tem tudo para fazer parte desse restrito grupo. Agora, é querer, é estudar, é investir em conhecimento e ser comprometido com a sua acomodação, com seus resultados. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então espero que você tenha gostado da aula. É uma aula um pouquinho mais técnica, a gente mexe com o número, não deixa de colocar sua rentabilidade e agora você tem um bom objetivo para trabalhar. Esse 1% ajuda muito, tá? O número dos imóveis temporários que mais faturam. Pelo menos 1%. Quem chega a 2%, eu tiro o chapéu, porque não é fácil, tá bom? Então, até a próxima aula. Não esquece de deixar seu comentário. Fui!